Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Capital Global. Eu sou o Guilherme, sou advogado especializado em estratégias de tributação internacional e aqui na Capital Global nós falamos sobre estratégias de internacionalização. Hoje eu decidi conversar sobre um benefício fiscal pouco conhecido que envolve o Brasil e os Estados Unidos. Pode ser que seja algo que não se aplique diretamente para todo mundo, mas é uma ideia interessante de se entender. Até porque conceitos como esse podem servir de base para outras estratégias que, caso a de hoje não faça sentido no seu caso em específico, talvez essas outras possam fazer. Então, mesmo que esse exemplo não seja exatamente o seu caso, preste atenção porque ele pode te ajudar a pensar sobre essas nuances fiscais à medida em que avançamos no vídeo. Então vamos direto ao assunto. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu e a minha equipe da Capital Global somos especializados em ajudar as pessoas a mudar o seu estilo de vida, a fazer uma relocação patrimonial, a fazer a internacionalização dos seus negócios, em abrir empresas no exterior, desde empresas operacionais até holdings, abertura de contas bancárias também, em várias jurisdições ao redor do mundo. Atualmente, nós trabalhamos com mais de 20 países diferentes, temos em alguns deles até mesmo colaboradores fixos, e com essa experiência acumulada, a gente consegue desenvolver soluções sob medida para maximizar a eficiência fiscal em diversos cenários. Então, se você está buscando um estilo de vida mais internacional, quem sabe para o seu patrimônio ou para você mesmo mudar de país, você está no lugar certo. Agora, voltando ao nosso tema, eu vou compartilhar um fato interessante sobre a tributação de ações nos Estados Unidos, de stocks, que pode te surpreender. Imagine que você é um americano, um residente nos Estados Unidos, um brasileiro com um green card e que você possui um bom número de stocks, ações investidas nas bolsas de valores por lá. Você já parou para pensar o que acontece se você decidir vender essas ações? Simples. Se você não fosse residente fiscal lá, os Estados Unidos não te tributaria no ganho de capital. Mas, se você você será tributado sobre esse ganho de capital, sobre essa diferença do preço de compra das ações e o preço que você vendeu. Agora, se ao invés de você vender, você decidir doar essas ações para outra pessoa, o que será que acontece? Nesse caso, entra uma questão bem interessante. Nos Estados Unidos, existe um limite vitalício para doações, mas enquanto você estiver dentro desse limite, a pessoa que receber essas ações doadas, ela as receberá pelo chamado preço de custo. E você sabe o que isso significa? Significa que o valor pelo qual você comprou as ações vai ser repassado para o beneficiário da doação. E ele vai pagar impostos somente quando ele decidir vender essas ações. Então vamos usar um exemplo prático para facilitar o entendimento. Digamos que você comprou ações da Apple por $50 cada e hoje essas ações valem $200. Se você decidir doar essas ações para alguém, como um amigo, como um parente, vamos partir do pressuposto que você está lá com o green card, tá, pessoal? E se você decidir doar para alguém, bom, essa pessoa pode receber essas ações com o mesmo valor de base da sua compra, ou seja, os mesmos $50 que você pagou lá atrás. Então, mesmo que no momento em que a doação seja feita, as ações da Apple já estejam a $200, nem você nem o beneficiário final terão de pagar imposto sobre o ganho de capital na valorização, porque a ação foi doada pelo preço de custo, pelo preço de aquisição. Porém, quando esse receptor das ações, o seu parente para o qual você doou, ele decidir vender essas ações, caso ele more nos Estados Unidos,
e ele tenha decidido vender por, sei lá, $250 cada, aí ele vai ser tributado sobre esse lucro de $200 por ação, que é a diferença entre o preço de base, os $50 originais da sua compra, e os $250 que era o que valia a ação na hora que ele fez a venda. Interessante, não é mesmo? E isso se torna mais interessante quando você utiliza isso em conjunto com uma inadequação tributária que existe entre a legislação americana e a legislação brasileira. Esse é um exemplo de como as regras fiscais nos Estados Unidos podem abrir portas para planejamento tributário, algumas portas que nem todo mundo conhece, mas que podem ser extremamente úteis para aqueles que têm grandes quantidades de ações e querem pensar em alternativas para minimizar a carga tributária. É assim que funciona a tributação padrão de doações de ações de estoques nos Estados Unidos. E aqui, quando a gente coloca questões cross-border envolvendo Estados Unidos e outro país, é onde as coisas realmente começam a ficar mais interessantes. Se você decidir presentear alguém que não é residente fiscal nos Estados Unidos, lembrando, você, nesse meu exemplo, tem o Green Card, mas aquele seu parente que vai receber essas ações, por exemplo, ele não tem. E aí se você decide presenteá-lo com essas ações, aí é possível que você consiga uma estratégia na qual ninguém paga imposto. Isso porque esse seu parente que recebeu as ações como doação, aos olhos dos Estados Unidos, ele recebeu pelo preço de custo, pelos $50 que você pagou nas ações da Apple ou em qualquer outra doação. Mas, curiosamente, considerando que esse estrangeiro ele não precisa pagar impostos nos Estados Unidos sobre o ganho de capital, se depois ele vender por $250 essas ações, ele não terá de pagar imposto nos Estados Unidos não, sobre essa diferença. Ao menos não nos Estados Unidos, talvez no país no qual ele more. E aí a gente começa a pensar, vamos supor que essa pessoa que tem recebido as ações, ele seja residente no Brasil. No Brasil, o imposto que se paga quando você recebe uma doação é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação. Só que, quando se trata de doação de bens móveis no exterior, cujo doador é um estrangeiro, ou melhor, um brasileiro não residente fiscal no Brasil, aí nesses casos não há ITCMD enquanto não houver lei complementar federal que regulamente como será essa cobrança. Então, na hora que o pai que mora nos Estados Unidos doa para o filho que mora no Brasil as ações, que ele pagou $50, bom, o filho recebe aqui essas ações sem ter que pagar ITCMD. Só que no Brasil há muita controvérsia em definir qual que é o preço dessas ações que ele recebeu a título de doação. Mas uma vez que geralmente o fisco busca que você coloque que recebeu as doações por valor de mercado e não por preço de aquisição, por exemplo, se o seu pai te doa uma casa que o preço de aquisição foi R$200 mil, mas o Estado fala que ela está valendo R$1 milhão no valor venal daquele imóvel, e muitas vezes ele vai cobrar ITCMD no R$1 milhão, e não dos R$200 mil do preço de aquisição. Então, uma vez que geralmente esse é o entendimento do fisco no Brasil, você pode utilizar isso ao seu favor quando se trata de ações de empresas americanas, de estoques, porque lá nos Estados Unidos o doador doa pelo preço de aquisição, $50. No Brasil você pode receber pelo preço de mercado, $250. E, por ser doação de bem no exterior, com não residente figurando como doador, não tem sequer um centavo de imposto de ITCMD nessa operação. E a vantagem de você ter feito dessa maneira é que o teu preço de aquisição dessa sua ação da Apple, ou melhor, o preço da doação, mas o preço de custo, seria $250. O preço de mercado. Então, se você decidir vender imediatamente depois que você recebeu as stocks, de modo que ainda não houve variação no preço dela, você não tem que pagar também o imposto sobre ganho de capital. Lembra, imposto sobre ganho de capital você paga entre
a diferença do preço de venda e o preço de custo de aquisição que você recebeu. Aos olhos dos Estados Unidos, o doador colocou que lhe fez essa doação pelo preço de compra dele, $50. Mas no Brasil você recebeu pelo preço de mercado do momento, $250. Então você foge do imposto de doação dos Estados Unidos, que não teria nesse caso, porque não teve mudança no valor na hora que foi feita a doação. Você foge de imposto de doação no Brasil, porque não tem TCMD nesses casos. E você ainda consegue evitar o imposto sobre ganho de capital, porque não teve um delta, uma diferença entre o preço de venda e o preço de recebimento dessas estoques. Então, perceba que essa é uma estratégia que só é possível de ser feita por conta da incompatibilidade da legislação tributária americana com a incompatibilidade da legislação tributária do Brasil. Esse é um tema muito complexo e muitas vezes mal compreendido. Eu frequentemente me vejo explicando essas nuances para contadores, para advogados, para consultores fiscais, que são especialistas muitas vezes em suas áreas no Brasil ou em outro país específico, mas eles têm um pouco de dificuldade em entender quando se há essa interseção de situação, porque a legislação americana, ela só vai até as fronteiras dos Estados Unidos, até onde ele realmente tem jurisdição para tanto. E por sua vez a do Brasil também. Então, dessa maneira você está cumprindo ao mesmo tempo tanto com a legislação americana, fazendo a doação por preço de custo, quanto com a legislação brasileira, na hora que o receptor dessa doação declara no Brasil que está recebendo pelo valor de mercado, e também fazendo a venda sem que haja um delta e, portanto, sem pagar um imposto. E não há nada de ilegal nisso. É justamente uma lacuna da legislação que permite esse tipo de entendimento, ao menos enquanto essas lacunas não forem fechadas. E um exemplo clássico de incompatibilidade tributária, além desse que eu acabei de dar, ele é o caso das LLCs americanas de um único sócio, que eu já falei em vários vídeos aqui no canal. E essa incompatibilidade tributária existiu por muitos anos, apesar de que mais recentemente ela não existe mais. O que acontecia é que, de um lado, a legislação americana falava que todas as LLCs de um único sócio são tributadas da mesma maneira que o sócio. E se o sócio é um estrangeiro não residente que não pagava impostos nos Estados Unidos, por tabela, a LLC, que seria tributada da mesma maneira que ele, também não pagaria impostos nos Estados Unidos, exceto se ela estivesse engajada na comunidade local. Por outro lado, o Brasil falava que a LLC americana, de um único sócio, no Brasil você só teria de pagar imposto quando ela distribuísse os lucros para você. Então os Estados Unidos falavam que não tinha que pagar, teria de pagar lá da forma da pessoa física, e se a pessoa física não pagasse imposto nos Estados Unidos, ele não ia cobrar imposto não. Já o Brasil falava que também só iria pagar se distribuísse os lucros. Portanto, desde que você não distribuísse os lucros, até então, você não precisaria pagar nem lá nos Estados Unidos, nem no Brasil. O problema é que essa lacuna legal, essa incompatibilidade tributária entre os dois países, em específico no caso da LLC, ela foi fechada com a lei das offshores. Agora, considerando que a LLC americana de um único sócio é considerada um regime fiscal privilegiado no Brasil, você, pessoa física, dono dessa empresa, terá de pagar imposto de 15% sobre o lucro apurado na empresa, ainda que não tenha feito a distribuição anualmente, lá na sua declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física. Ou seja, agora você não deixa de pagar em lugar algum, acaba que o Brasil tomou para si. Como eu falava nos vídeos antes dessa legislação, o que acontecia é que a bola estava quicando na área. Os Estados Unidos deixou quicando na área, o Brasil tinha deixado quicando na área, eventualmente alguém ia correr lá para marcar o gol. Foi o Brasil, no caso das LLCs. Mas a boa notícia é que, no caso dessa doação cross-border, a bola ainda está quicando na área. Então ainda há tempo para você fazer esse tipo de estratégia. Olha que beleza, pessoal. Mas corra, porque o tempo corre contra o seu favor. As autoridades brasileiras, elas têm trabalhado numa expansão da incidência do ITCMD, das situações, não só na alíquota, mas também nos casos nos quais ele pode incidir. A gente tem um projeto de lei complementar no Congresso Nacional que veio para regulamentar a primeira fase da reforma tributária, que vem justamente nesse sentido, de
aumentar a base de incidência do ITCMD. E dependendo de como passar o texto desse projeto de lei complementar, pode ser que essa oportunidade se feche. E é por isso que é importante você se programar e não perder tempo. Se há uma situação como essa no seu caso, talvez essa seja uma oportunidade de ouro para você conseguir fazer uma doação para os seus herdeiros, para os seus filhos, você morando nos Estados Unidos e ele morando no Brasil, por exemplo, sem que haja necessidade de pagar imposto. Interessante, não é verdade? Pois é, se você gostou dessa dica, eu explorei mais em uma live que eu gravei há algum tempo sobre como esse projeto de lei complementar pode impactar e muito no bolso das famílias brasileiras que vão transmitir patrimônio para os seus herdeiros, como tem muitas coisas lá que é de assustar, de deixar o cabelo em pé. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela final, porque por hoje nós ficamos por aqui, então não deixe de conferir aquela aula que eu fiz numa live. Um abraço e até a próxima.